Se você está começando agora a investir, não sabe muito bem o que fazer, ou você está querendo um guia aí de como investir em 2026, fica comigo nesse vídeo, porque esse guia aqui totalmente focado para iniciantes, tá bom? Vou abordar de uma forma bem tranquila, de uma forma simples, como começar a investir em 2026. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, porque o vídeo de hoje vai ser muito bom. Vou trazer para vocês aqui, além de explicar todos os tipos de investimentos aqui principais, ainda vou trazer para você como que você pode montar uma carteira de investimentos baseado no seu perfil de risco, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve no canal aqui e já comenta aí. Tá começando agora nos investimentos? E no vídeo de hoje, aqui a gente vai falar sobre um guia, uma forma fácil aí de você entender e começar a investir. Um guia para iniciantes aí que quer começar agora em 2026, estamos aí mais ou menos aí no meio do ano, mas aí em 2026 a começar a investir, tá bom? Antes de mais nada, então, você vai precisar ter praticamente duas coisas para começar a entrar no mundo dos investimentos. Uma conta em banco, beleza? E uma conta em corretora. Então, por exemplo, Banco Inter e Nubank, por exemplo, que são dois bancos gigantes aí dos bancos digitais, eles possuem tudo integrado, tá bom? Mas, caso você não possua conta dentro desses dois bancos, ou talvez o seu banco não ofereça dentro dele a opção da corretora em você investir ativos de renda variável, por exemplo, o Banco do Brasil pede para você ter um aplicativo à parte, né, do BB Investimentos, tal, que é a corretora ali, ele acaba terceirizando essa parte para um outro aplicativo, você vai precisar ter uma conta, tá bom? Em uma corretora. É super fácil fazer conta em corretoras, se você já tem um Nubank, já tem Banco Inter, por exemplo, você pode usar o próprio sistema deles lá dentro do aplicativo, bem rápido, bem sossegado. Então, para começar, no mundo dos investimentos, vai ter que ter uma conta em banco e uma conta em uma corretora, tá bom? E a corretora, o que é a corretora? A corretora é aquela empresa responsável por intermediar, ficar no meio do caminho aí entre você e seus investimentos na Bolsa Brasileira, por exemplo. Você vai comprar uma ação, você não consegue mandar a ordem direta na Bolsa. Você tem que mandar através do intermédio de uma corretora. No vídeo de hoje, aqui, para começar a abordar um tema com vocês, passo principal para quem está iniciando, uma conta no banco, uma conta na corretora. O que observar quando está fazendo uma conta no banco e numa corretora? Primeiro, fuja de tarifa bancária, tá bom? Aquelas contas correntes que cobram tarifa, esquece, você tem por direito, garantido pelo Banco Central, uma conta corrente básica, sem taxa, sem tarifa nenhuma, beleza? E quanto à corretora, fuja de corretoras que cobram taxa de corretagem, tá bom? Geralmente você consegue, por exemplo, no Nubank mesmo oferecendo aí taxa zero para você, tá? Não é uma recomendação aqui, quem dera fosse patrocinado pelo Nubank, né? O canal tá começando agora, mas é a plataforma que eu uso e gosto. Então fuja de corretoras que cobrem taxas de corretagem, tá bom? Bom, dito isso, vamos agora entrar para os tipos de investimentos. Aqui eu não quero fazer um trabalho banal aqui, de só falar para você o que é cada investimento e boa, não. Vamos analisar os investimentos aqui, então, em três categorias, tá bom? O prazo, você vai ver que alguns investimentos aqui, eles se comportam diferente em prazos diferentes, tá bom? Um prazo, às vezes, um investimento, por exemplo, em prazos mais curtos vai se comportar de uma forma, em prazos mais longos de outra. A fase da vida que você está, se aquele investimento ele é bom para usufruir ou para acumulação, e o risco que você vai correr tendo esse investimento, beleza? Então, vamos começar então com os investimentos aqui da renda fixa. Lembrando que todos os investimentos que eu vou falar aqui, ele é baseado e tem que ser assim muito bem pensado para o seu perfil de investidor. O quão você é adepto a correr risco ou não, beleza? Os primeiros aqui vai ser bem tranquilo, praticamente todos risco muito baixo. Vamos falar então a partir de agora de renda fixa, começando pelo CDB, LCI e LCA. Nossa, Mizel, você vai falar de três investimentos, uma paulada só? Vou. Observe então aqui comigo. CDB, Certificado de Depósitos Bancários. O que significa isso? É um título que o banco te dá para deixar seu dinheiro rendendo, tá? Hoje, aí, você consegue ganhar pelo menos aí 100% do CDI. O que é o CDI? É uma taxa que os bancos usam, entre eles, baseado na Selic, que é aquela taxa que o Copom define nas reuniões que eles fazem.
é baseado mais ou menos ali perto da Selic, é o CDI, e o banco consegue te pagar aí às vezes 100% do CDI, ou até mais, beleza? Então, qual que é o risco desse investimento? Muito baixo. Se você tiver até 250 mil por CPF e por instituição financeira, tem um fundo garantidor de crédito que cobre caso o banco falir, beleza? É claro que se um banco muito grande falir, não vai ter fundo, né, que vai sustentar a quebra de um bancão. Mas, geralmente, se você aportar em CDBs de bancos menores, o FGC está aí para segurar as pontas. Lembra do caso do Banco Master? A galera que investiu no Banco Master e perdeu dinheiro porque o banco faliu, ele teve o seu dinheiro recuperado por causa do FGC, beleza? E LCI e LCA são operações, são títulos que são geralmente lastreados em imóveis ou agronegócios que o banco tem. LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito agronegócio, tá bom? Para você, o que você precisa saber de bom? Que o CDB, ele tem imposto de renda, beleza? Ele começa com 22,5% se você resgatar ele cedo e cai para 15% depois de 2 anos. Vou deixar aí na tela então para você ver o imposto de renda do CDB, que começa em 22,5% e vai até 15% acima de 720 dias. E a LCI e a LCA? A LCI e a LCA não possuem imposto de renda. Então, às vezes, se você vê, por exemplo, um título de CDB pagando 100% do CDI e uma LCI pagando isso também, é difícil achar, hein? Mas se você achar, você vai ter... É só um exemplo só. Pagando a mesma coisa, a LCI vai te render muito mais. Por quê? Porque não vai ter imposto de renda para comer aí de 22,5% a 15% do seu lucro, tá bom? E o banco mesmo, no aplicativo do banco aí, você consegue investir através do CDB, LCI ou LCA, dependendo da oferta do banco, tá? Mas geralmente CDB assim é garantido que vai ter para você investir. O prazo, então, recomenda-se aí que acima de 2 anos para você manter o investimento para pagar a menor alíquota de imposto de renda, tá? Ele serve para fase de acumulação ou de usufruto? Dos dois, depende muito da estratégia que você está adotando, tá bom? Geralmente, dependendo do tamanho do capital investido e como está a taxa Selic, se ela tiver média alta, é um bom retorno para usufruir do capital. Você pode deixar o dinheiro investido, ainda fazer alguns saques parciais ali dele para usufruir, né, do dinheiro e ainda deixar ele crescendo numa bola de neve. E o risco praticamente é zero, o risco de falência do banco, tá? E se o banco for muito grande, se falir o banco, o FGC não vai cobrir, tá bom? Depois disso a gente tem o Tesouro Direto, beleza? O Tesouro Direto, o que é? É o governo pagando para você emprestar dinheiro para ele. Você basicamente empresta o dinheiro pro governo. Fala, ô governo, tá precisando de dinheiro aí? Tá aqui. O que você tem que tomar muito cuidado, tá? A gente falou aqui, até agora, de CDB, LCI e LCA. Esses investimentos, eles têm uma curva ascendente, ele sempre vai subindo, sempre vai subindo, sempre vai subindo. Se você resgata eles, você vai ganhar dinheiro. Caso, por exemplo, o título permita resgate antecipado, né? O que é resgate antecipado? Resgatar antes do vencimento. O que é resgatar antes do vencimento? É você liquidar o título. Falar, não quero mais banco, não quero mais daqui meu dinheiro de volta, não quero mais essa aplicação. Você vai ganhar sempre, praticamente. Caso tenha alguma trava ali de carência. O que é carência? O tempo que você tem que deixar seu dinheiro aplicado, beleza? No Tesouro Direto, muito cuidado, porque o único título do governo que garante isso é o Tesouro Selic, e agora entrando aí o Tesouro Reserva também. Vamos falar aqui do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é atrelado à taxa de juros da economia. Então, a marcação dele ali vai ser todos os dias, beleza? E como ele é atrelado à taxa de economia, você não tem surpresas. Se você investe no Tesouro Selic, ele vai também sempre subir, tá bom? Conforme a taxa de juros da economia vai subindo. É diferente, por exemplo, se você colocar um título pré-fixado. O que é pré-fixado? Eu falo, governo, eu quero te emprestar aqui o dinheiro. Quanto você está me pagando? Ó, posso pagar para você aqui, por exemplo, 13% ao ano, já pactuado agora. Vai ganhar isso até o final. Beleza? Aí o que acontece? Vamos supor que lá com 13% ao ano que você investiu seu dinheiro com o governo. E vai vencer só em 2036, daqui 10 anos, esse título. Se a taxa de juros começa a subir muito do que você
está recebendo, vamos supor que você fez a 13, a taxa está a 15, esse título seu começa a perder, a desvalorizar. Se você mantém ele até o vencimento, você vai ganhar os 13% ao ano. Isso está tudo certo, tá bom? Mas caso você precise do dinheiro antes, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Você vai até conseguir, mas você vai tomar prejuízo caso a taxa suba. E se a taxa cair, você ganha dinheiro. Olha só que legal. Então tem até uma certa especulação que acontece no mercado de tesouro direto, dos títulos públicos, nesse sentido, tá? Se a taxa sobe e seu título fica para trás, você perde dinheiro. Se a taxa cai e seu título está pagando mais e você vender antecipadamente, você ganha dinheiro. Lembrando, tá? A gente está falando aqui da taxa de juros Selic comparado com o seu título. Agora, uma coisa interessante. Independente da situação, se você manter o título até o vencimento, você ganha, beleza? Aqui, fase de usufruto ou acumulação. No meu ver, boa parte dos títulos públicos, com exceção do Tesouro Selic, é para acumulação. Por quê? Justamente por causa da marcação ao mercado. O que é marcação ao mercado? Isso que eu acabei de explicar, essa oscilação do preço. Como você pode ter o preço oscilando? Você pode, por exemplo, usar o título público para rentabilizar mais, esperando uma taxa de juros cair, quando você compra uma taxa de juros bem alta, né? Aí você vai rentabilizar bastante. Quanto maior a duration, o que é a duration do título? É a duração dele. Quanto mais longo ele for, maior vai ser essa oscilação baseado na taxa de juros, tá bom? É o risco dele. Se for Tesouro Selic, muito baixo. O governo tem risco soberano no país. Só que se for outros tipos de título, por exemplo, o IPCA+, ou um pré-fixado, aí o risco vai ser médio, tá bom? E o prazo? Longo prazo, beleza? Investimento de longo prazo, porque geralmente os títulos vencem entre 10, 20, 30 anos ou até mais. Dito isso, encerrando aqui a categoria da renda fixa, os mais populares, os mais famosos, vamos para a renda variável, beleza? Aqui, basicamente, o estômago aqui tem que ser forte de estômago, tem que ter estômago para aguentar o tranco do mercado. Vamos começar com o mais famoso de todos, que são as ações, beleza? Como que funciona uma ação? Através da sua corretora, você pode comprar ações de empresas, desde que elas estejam listadas em bolsa, tá? O que é listado em bolsa? Ela fez uma oferta pública das suas ações. O que é isso? Ela chegou na bolsa e falou assim, eu quero abrir meu capital para investidores. Então, ela no mercado, na hora que ela faz essa abertura de capital, ela arrecada recurso. E as pessoas que investiram na empresa conseguem negociar as ações que elas compraram entre outros investidores. Então, quando você compra e vende uma ação na bolsa, você não está comprando diretamente da empresa, você está comprando de outras pessoas. A não ser que ela faça mais um lançamento de ações, por exemplo, e você entre nisso. Aí você vai acabar entrando no mercado primário, que a gente chama, tá? O da bolsa é o mercado secundário. Por que secundário? Porque já aconteceu a captação de dinheiro da empresa e agora os investidores estão negociando entre eles. As ações, elas possuem um prazo longo. Não dá para investir em ações pensando no curto prazo, porque você pode até ganhar dinheiro no curto prazo, tá? Mas tem muita chance de perder também. Às vezes a bolsa brasileira, ela fica muito tempo dando prejuízo ou andando de lado. O que é andar de lado? Não vai para cima nem para baixo, né? Fica só o preço estável ali. E o objetivo de vida dela é para acumulação. Elas possuem um risco maior, já falando do risco, um risco muito alto, porque você pode ganhar muito dinheiro, mas você pode perder muito dinheiro também. E, além disso, você consegue também acumular capital no longo prazo, beleza? Para mim, é uma das melhores formas de acumular capital. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas tem inclusive estudos americanos que mostram que até na fase de usufruto, a ação ainda é melhor. Só que qual é o problema, né? Que você tem que considerar, enquanto está vindo falando aqui, considere uma coisa. O que importa no final é você conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir bem, sem estar preocupado que você está perdendo muito dinheiro. Se você não tem estômago para perder dinheiro, a ação pode não ser para você, beleza? Então, ação, prazo longo, objetivo de vida, acumulação e risco alto, bem alto, tá?
Agora vamos para a queridinha do povo brasileiro, os fundos de investimento imobiliário. O que são esses fundos de investimento imobiliário? São fundos que investem em imóveis. E aqui existem dois tipos de fundos. Os fundos de tijolo, que investem em imóvel físico, aluga, compra um galpão, compra um shopping ou constrói e aluga e vai receber o dinheiro desse aluguel e distribuir para os seus cotistas. Quem que é o cotista? Pode ser você. Você pode ser o dono de um shopping, por exemplo. Basta você ir na corretora e comprar um fundo imobiliário pela sua corretora, beleza? E você vai receber todo mês um aluguel. No Brasil, os fundos de investimento imobiliário, eles são obrigados por lei a distribuir 95% de todo o lucro líquido oferido pelo fundo. Então ele vai distribuir para você aí o seu lucro, beleza? Então ele é ótimo para você sempre ter uma grana pingando na sua conta bancária. Por quê? Cai direto na conta. Quando o fundo paga, vai direto para o cotista. Se a gente está falando de fundos de investimento imobiliário, se a gente for falar de risco, o risco dele é menor que a ação. Então eu colocaria um risco médio, médio-alto. Por que ele é menor? Porque a volatilidade dele é menor, beleza? Ele é recomendado para quem? Geralmente para usufruto. Eu sei que pode ter pessoas aí no comentário falando, não, mas eu gosto de acumular tal. Mas assim, o problema é que a rentabilidade do fundo imobiliário no Brasil, com a taxa de juros, eles andam muito paralelo. Então, geralmente, você vai ver que o fundo imobiliário está pagando geralmente a Selic mais um pouquinho que é o risco que o investidor tende a correr. Se a Selic cai, beleza, o fundo imobiliário pode subir um pouco, dependendo do quanto ele está pagando e tal, mas geralmente o valor da cota se ajusta muito perto, às vezes não sempre, tá? Então não é regra que eu estou falando, mas geralmente ela se ajusta muito perto à taxa de juros livre de risco, que é a Selic, por exemplo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas então, na minha ponto de vista de economista, melhor que é usufruto. O que é usufruto? Você já está na fase de você usufruir do que você conquistou. E pouco para acumulação, beleza? E o prazo dele, mais uma vez, renda variável, longo prazo. Essas cotas podem cair. É super aconselhável que você recompre mais cotas com o dinheiro dos aluguéis que você vai recebendo na bolsa, tá bom? E você compra por onde? Pela corretora. Lá você, como se fosse uma ação, você digita o código do fundo. Alguns fundos muito famosos aí, o GARI11, XPML11, MXRF11, são aí 3 fundos aí muito famosos, onde você apenas digita o código e você manda a ordem de compra para a corretora, beleza? Agora, uma outra classificação de ativos que eu quero falar com vocês são os ETFs, beleza? Os ETFs, eles são fundos de investimento em índice. Eles tendem a seguir um índice. E geralmente são investimento em ações. Então, como é que funciona? Eles geralmente investem quando você compra uma cota de um ETF na bolsa, pela sua corretora, você vai conseguir comprar um monte de empresa junto, que tem dentro daquele cesto, tá? O que isso garante pra gente? Diversificação instantânea. Você pode comprar um ETF e junto nele vir muitas empresas, por exemplo, se você compra o ETF BOVA11, BOVA11, ele vai, dentro da cesta dele, ter mais de 80 empresas que compõem o Bovespa, na mesma proporção do índice. É, de uma certa forma, de você investir no mercado brasileiro, apenas com um único ativo. Lá dentro você vai ter Petrobras, você vai ter Vale, você vai ter Itaú, Itaúsa, vai ter o que você imaginar da Bolsa Brasileira vai estar lá, beleza? Desde que ela compõe o índice. E eles são uma excelente ferramenta, então, para acumulação. Eles são muito bons para acumulação. O prazo deles, longo prazo também, por ser renda variável. E o risco? Eu não colocaria que é um risco alto, tanto quanto a ação, mas também não é baixo, tanto quanto o fundo de investimento imobiliário. Então, se o FII ali, eu coloquei que era médio alto, vamos deixar o ETF fixo no médio alto, beleza? Por que eu não acho que ele é tão agressivo quanto a ação, por mais que em ações? Porque ele tem diversificação, dependendo do ETF que você compra, tá? Então por isso que eu falo que depende muito do ETF. O que significa que com a diversificação, você reduz o que a gente chama de risco não sistêmico. Às vezes é o risco com uma empresa corre em específico, ou um setor tal. Se você diversifica,
você diminui muito o risco e a chance do seu portfólio, da sua carteira de investimentos render mais é melhor, tá bom? Então falamos aqui na renda variável de fundos de investimento imobiliário, de ações, de ETFs e aqui, como não, vamos falar de criptomoedas, tá bom? Principalmente o Bitcoin. O Bitcoin é muito difícil a gente falar dele porque, querendo ou não, é um investimento relativamente novo. As ações estão aí há séculos praticamente. O Bitcoin ele teve início em 2009, tá? E até então ele subiu, ele caiu, deixou muita gente milionária, deixou muita gente pobre. Ele é um ativo super volátil. O que é volátil? O preço varia muito, beleza? Então, vamos lá. Se fosse para eu classificar o Bitcoin, que a ideia dele qual que é? Descentralizar o dinheiro, sem passar na mão do governo, você fazendo a sua própria custódia, você sendo dono da sua própria moeda e de uma forma totalmente anônima, tá? Já mexeu com muitos mercados, vários países, inclusive aí os Estados Unidos, aí compra Bitcoin, governos compram Bitcoin, alguns países aí compram pesadíssimos, já está totalmente enraizado na economia, tá? E o que é bom você saber dele? Que você pode sim ganhar muito dinheiro com ele, mas, pelo amor de Deus, tá? Não coloque todo o seu capital no Bitcoin, não pode. Por quê? Ele é extremamente arriscado, muito arriscado. Há vários economistas que falam que Bitcoin não é investimento, tá? Eu tenho Bitcoin, gosto de investir na moeda, mas tenho que alertar que é bem arriscado, beleza? Então, se eu fosse colocar o risco do Bitcoin comparado com os outros, extremamente alto, mais alto que a ação, beleza? Prazo, mais uma vez, como é um investimento que varia muito, prazo longo, acima de 5 anos aí. E objetivo de vida, acumulação. É para você acumular capital. Geralmente, as estratégias aí que muita gente usa é na carteira colocar uns 5% de Bitcoin, que é o chamado da pimenta da carteira, onde você vai dar aquela forçada para ver se você ganha um pouquinho mais, beleza? Agora que você viu aí, a gente foi exaustivamente aí falando da renda fixa, da renda variável, quero mostrar aqui para vocês como montar uma carteira baseado no que a gente conversou. Então vamos lá, comigo aqui, montar a sua primeira ideia da sua primeira carteira de investimentos, tá bom? Eu trouxe os itens que nós conversamos: CDB, LC, LCA, Tesouro Direto, ações, fundos de investimentos imobiliários, ETFs e cripto. A gente conversou sobre eles aqui. E aqui a gente vai simular uma carteira, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que isso aqui, primeiro, não é uma recomendação de investimento, é apenas uma forma que eu enxergo de você conseguir fazer uma carteira de investimento baseada no seu perfil de investidor. E o seu perfil de investidor é baseado no quê? No risco. Quanto de risco você está confortável a correr. Então, eu vou classificar aqui que de 0, você não gosta de risco. 5, gosta um pouco. E 10, gosta muito de risco, tá? Vamos fazer aqui uma simulação de carteira baseado mais ou menos aqui para essas pessoas. Se uma pessoa não gosta nada de risco, nota 0, ela provavelmente vai zerar tudo isso aqui, renda variável. O que eu gosto então de pensar numa estratégia para CDB, LC, LCA, Tesouro Direto? É aproveitar, por exemplo, deixa eu até mudar isso aqui para percentual, a gente vai fazer umas contas assim. A gente aproveita para ter uma carteira 50% em CDB, ou LCI também, LCA, aqui vai ser tanto faz, por quê? O que importa no final vai ser aquela taxa que eu te falei, a taxa em cima do CDI. Então o investidor tem que ver qual que está o melhor para ele. No caso LCI e LCA, vamos dar preferência para LCI e LCA, né? Que a gente não precisa esperar o prazo de 2 anos. E o Tesouro Direto aqui, eu optaria por colocar um IPCA a mais para proteger o dinheiro da inflação. Nessa carteira aqui, o que ela tem de bonita? Opa, esse gráfico está errado, peraí. Deixa eu mudar esse gráfico aqui, porque ele é para ser
Eu coloquei pizza aqui e não foi. Pronto. Por que essa carteira dessa forma? Primeiro, o Tesouro Direto a gente coloca no longo prazo. Então aí para 20, 30 anos no período de acumulação dele, com uma taxa de IPCA mais 7, mais 7,5. Em alguns momentos aí quando o governo conseguiu lançar IPCA mais 8, mas aí não deu, né, muito certo, porque já era uma taxa muito alta. O Tesouro até cortou as negociações nesses dias, mas pegar IPCA mais 7 e tal, a longo prazo vai fazer bastante dinheiro, tá? Então esse aqui ficaria a longo prazo, e os outros 50% aqui poderia ficar no curto prazo, tá? Curto prazo que eu falo entre aspas curto prazo, né? Você pode deixar o investimento aí rendendo por 1, 2, 3 anos, se for LCA, LCA. Se for CDB também, acima de 2 anos, para aproveitar o imposto de renda, tá bom? Essa aqui é uma carteira da pessoa que não gosta nada de risco, nada. Então se a gente pudesse fazer assim também, né? Pronto. A gente teria aí renda fixa para todos os lados, Tesouro Direto, LCI e LCA também, beleza? Agora, vamos fazer de outra forma. Vamos pensar que alguém gosta um pouquinho de risco. E ela então teria uns 30%, por exemplo, dela em ações. 30% em ações. Em fundos imobiliários, uma pessoa que gosta um pouco de risco, ela teria mais ou menos uns 20%. Tá? Opa! Uns 20%. E em CDB, por exemplo, ou Tesouro Direto, ela teria aqui mais uns 25% e 25%. O que essa carteira nos mostra, tá? Que a pessoa, ela vai ter, no final, metade do capital dela praticamente estável. Ele vai estar travado numa taxa fixa de crescimento. Isso se ele manter, por exemplo, o Tesouro Direto aqui até o vencimento, tá? Ou seja, metade do capital vai crescer devagar. 30% está no risco alto. Tá, beleza. Então esse ele pode subir, pode cair muito rápido. E os fundos de investimentos imobiliários é o risco médio. Ele não vai nem subir nem cair muito, vai segurar um pouco ali a carteira. O que essa carteira demonstra? Que geralmente ela tende a ter uma leve pimenta, um risco adicional, mas a renda fixa e a renda variável segura muito o risco dela. Então, no total, no consolidado, é uma carteira que se comporta de uma forma bem tranquila. Ela pode sim, alguns tempo passar negativa, tal, por alguns meses, tal, pode, normal, mas não vai ser muito drástico a queda ou a alta dela, tá? Por estar com mais ou menos aí metade da carteira sendo segurada pela renda fixa e os outros 20% por um ativo que praticamente varia bem menos que a ação, tá bom? Então, poderia ser algo assim, poderia ser algo assim também, tá? Pô, vai 10%. Aqui poderia, por exemplo, a pessoa poderia abrir mão de 20% aqui e tomar um risco um pouco mais controlado aqui com 10%. Aí estou somando o total aqui, dando 100%. Poderia, também seria uma boa, tá? Ou, por exemplo, abrir mão aqui de 15% de fundo imobiliário e colocar 5% de cripto. Ainda seria considerado um risco médio, tá? Agora, o que é um risco alto, tá? Um risco alto seria mais ou menos uma carteira assim, a pessoa com 60% em ações, uns 15% em fundo imobiliário, mais uns 10% aqui em ETF, né? Aí vai acabar sobrando 15% exatamente, mais 15% em cripto. Isso aqui, diferente da outra carteira que não tem nada em renda fixa, ela é uma carteira que costuma variar muito, tá? Então ela varia bastante. O que é interessante da gente perceber isso, porque assim, não vai ter amortecedor nessa carteira. Se a carteira subir, vai subir muito, se a carteira cair, vai despencar pra caramba. Não tem ninguém aqui controlando a queda desses ativos, tá bom? E quando se fala de ações, eu quero trazer para vocês aqui uma atenção muito específica, tá?
por que nós temos que tomar cuidado? Observe esse aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa, beleza? Vou colocar aqui no Google Ibov, tá? Vai trazer esse gráfico para mim. Aqui é Ibovespa marcado em pontos, porque ele é um índice, então está em 180.342 pontos. E aqui é o gráfico eterno dele. Observa aqui, quem investiu no Ibovespa aqui em maio de 2008, ele perdeu dinheiro até aqui, agosto ou setembro de 2017. Foram praticamente quase 10 anos perdendo dinheiro, tá? Por quê? A gente tem que analisar algumas coisas. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa que compõe o índice Ibovespa e ela é bem pesada nele. E olha como ela também é uma empresa que, por ser de consumo cíclico, por ser uma estatal, por ter interesse do governo, olha como ela pode ter prejuízo também por muito tempo, tá? Ó, a gente tá pegando 2008 ali, ó, e ela ainda praticamente não recuperou o valor que ela tinha lá atrás. Então, a bolsa, às vezes a gente pode olhar os influencers falando, né? Todo mundo fala, nossa, ganhando muito na bolsa e tal. O cara às vezes fala, vendo aqui, ó, nossa, a Petrobras aqui subiu 733% de 2016 a 2024. Mas não vê, ou esquece, sei lá, que 2008 para cá ela nem recuperou o valor que ela estava antes da crise de 2008, tá? Mas, por exemplo, tem outras empresas, também não é uma recomendação de investimento, que possuem um gráfico um pouco diferente. Por exemplo, essa empresa aqui, a EQTL, a Equatorial. Observa como o gráfico dela é mais estável, tá bom? Existem outras empresas também, por exemplo, o Itaú, que possuem outras características também. Eles pagam bastante dividendos e andam basicamente de lado, porque a empresa é muito grande, já cresceu o que tinha que crescer. Você observa que não cai muito, mas não sobe muito também. Então, antes de você montar a sua carteira, você precisa analisar qual que é dessas empresas que você vai escolher para ter no seu portfólio, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E aqui você aprendeu a como montar uma carteira de investimento do zero, beleza? Aprendeu aqui baseado no seu risco, no seu apetite a risco, o quanto você está disposto a correr risco, tá bom? Meu nome é Misael Ribeiro, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal para me ajudar. Espero muito que você tenha gostado. Deixa nos comentários aí o que você aprendeu de novo nesse vídeo. Meu nome é Misael Ribeiro, até a próxima.